Deuteronômio 30. A partir do verso de número 11. Deuteronômio 30. Os irmãos lembram, têm a lembrança de o que significa a palavra Deuteronômio? Deuteronômio? Esqueceu? Pastor sabe. Pastor Robson sabe. Repetição das leis. Observe que aqui no livro de Deuteronômio, grande parte das leis dadas por Moisés foram repetidas neste livro. Deutero quer dizer repetição, nomos quer dizer lei. Então, repetição das leis em hebraico, ok? Então, a partir do versículo de número 11, vamos ler de uma forma alternada, Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 11, e nós vamos estender até o versículo de número 20, mas vamos ler de uma forma responsiva, ou de uma forma alternada. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Versículo 12. Não está acima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar, nem subirá ao céu para trazer e proclamá-la a nós a fim de Deus. Versículo 13. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar, quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso, a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer. 15. Vejam que hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhe ordeno que amem ao Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão muito. O Senhor, o seu Deus, abençoará a terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, vocês serão destruídos. Vocês não terão muito tempo na terra em que vão entrar e lhe darão tomar posse e atravessar. 19, de 18, 19, então já pulou 17 e 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. E por último, Para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhe dará muitos anos na terra e voltar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. tem como retornar ao versículo 11? Só o versículo 11? Algo assim chama bastante atenção. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer. Olha só o que o Senhor está falando. Não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Nem está além do seu alcance. Veja que o que o Senhor tem colocado para cada um de nós não é algo utópico, não é algo que está além da nossa capacidade, mas é algo que nós podemos fazer. E isso está registrado aqui na sua palavra.
Vamos orar. Pai, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Te rendemos graças ao Senhor por mais este dia em família, dia estudantil, dia trabalhístico, ó Senhor Deus. E agora quando nos reunimos na tua casa, a fim de celebrar o teu nome, ó Senhor Deus. Senhor, nos ajude através ou por intermédio do teu Santo Espírito, a fim de que possamos entender, ó Senhor Deus, a mensagem que tens para cada um de nós. Te pedimos também, ó Senhor Deus, nesta noite que vamos tratar de escolhas, que possamos, ó Senhor Deus, fazer sempre as escolhas baseadas na tua vontade, ó Senhor Deus, a fim de que possamos prosseguir bem, ó Senhor. Muito obrigado, ó Senhor, por tudo quanto tens feito a cada um de nós. Te pedimos, ó Senhor, pelos teus servos que estão trabalhando, por aqueles que estão regressando, ó Senhor Deus, do seu trabalho. Te suplicamos também pelos filhos, pelos netos que saíram para estudar agora à noite. Guarde e proteja-os, ó Senhor Deus, nesta caminhada. Nós te agradecemos e te suplicamos, em o nome e por amor de Cristo Jesus, usa o teu Filho, mais uma vez nesta noite. Agradecimento este feito em o nome dele. Amém e amém, Senhor. Amém. Poderia sentar, queridos. O nosso estudo de hoje, João pode colocar, daqui a pouco vai trocar, pode colocar, o nosso estudo é aquele ali, ó. Qual a melhor escolha para a minha vida? Qual a melhor escolha para a sua vida? Observe que, de um lado, nós temos assim, a metade de uma cruz, e de outro lado como se fosse uma máscara. Do outro lado como fosse uma máscara, dando a entender que dentro do cristianismo nós às vezes podemos viver, temos condições de viver uma vida, igual lemos ali no versículo 11 do capítulo 30 de Deuteronômio, podemos viver uma vida que é possível de ser vivida, mas também existem pessoas que podem viver uma vida assim meia mascarada, meio barro, meio tijolo, e que isso nós sabemos que não agrada a Deus. Então nós hoje vamos tratar deste assunto. Qual a melhor escolha para a minha vida? O que eu devo fazer? O que eu devo escolher? Qual o melhor caminho para que eu possa seguir em todas as áreas, não apenas na vida espiritual, em todas as áreas. Todas as áreas. Qual o caminho que eu devo seguir? Então, irmãos, antes de você chegar aqui na igreja, você teve que fazer uma escolha. Uma escolha de vir ou não. Uma escolha de qual roupa colocar. No verão é mais fácil de algumas senhoras e senhoritas chegar e trocar de roupa, assim com facilidade. Não, essa roupa aqui não está muito boa não. Mas no inverno é meio difícil de ficar. No inverno é meio difícil, né? De ficar, essa aqui não está, eu coloco a outra. Porque a roupa já está quentinha no seu corpo. E aí você fica com aquela que está bem agasalhada mesmo, né? Então nós vamos trabalhar nesta noite sobre este tema. Nesse versículo que segue, daqui a pouco nós vamos louvar o Senhor. Nesse versículo que segue, nos diz assim: coloquei diante de vocês a vida e a morte. Está lá em Deuteronômio 30 que nós lemos ainda há pouco. Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora vocês escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Observe que dentro desse versículo, o Senhor falando com Moisés, ele diz que coloca diante de Moisés e diante daquele povo a bênção e a maldição. Quer dizer, uma escolha. A nossa vida, igual eu falei no princípio, ela é feita de escolhas. Eu quero isso, eu não quero isso.
Eu quero este emprego, eu não quero este emprego. Eu quero esta vida certa, eu não quero esta vida certa. Eu vou namorar fulano ou não vou namorar fulano. Então é feita de escolhas. Nós escolhemos tudo. Vou estudar ou não vou estudar. Quero estudar ou não quero estudar. Quero passar num concurso, então eu vou me preparar para passar em um concurso. Mas se eu não quero, não estou ligando para passar no concurso, então eu não vou estudar. Então nossa vida é feita de escolhas. Até para vir adorar ao Senhor, infelizmente, as pessoas escolhem. Até para adorar ao Senhor, as pessoas infelizmente escolhem. Não estou afim de ir à igreja hoje. Ela fez a escolha dela. É uma escolha acertada? O que a palavra de Deus fala aqui? Coloco diante de vocês hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu entendo que vir para a casa do Senhor, cultuar ao Senhor é uma bênção. Não estou dizendo que ficar em casa é uma maldição. Não estou dizendo isso. Mas estar aqui é uma bênção. É uma bênção que de repente possa estar acontecendo na tua própria vida. É uma bênção que de repente está acontecendo na sua família. É uma bênção que está acontecendo nos seus negócios. Pode estar acontecendo nos seus negócios. É uma bênção que possa estar acontecendo na vida dos seus parentes. É uma bênção estar aqui. Então por isso que o Senhor coloca essa escolha para cada um de nós. Ele nos dá esse livre-arbítrio para nós escolhermos aquilo que nós queremos. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para a minha vida? E aí dentro desse capítulo 30, versículo 19 e versículo 20, nós lemos essas duas expressões, esses dois versículos. Aí nesse outro slide nos fala assim: a vida é feita de escolhas. E até quando não escolhemos, estamos fazendo uma escolha. Até quando não escolhemos, estamos fazendo uma escolha. Não existe campo neutro. Não existe campo neutro. Você faz uma escolha. Em todos os sentidos. Você faz uma escolha. Você tem o direito de ficar, já ouviram aquela expressão? Você tem o direito de ficar calado. Ou tudo quanto você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Né? Algo que nós ouvimos assim já há muito tempo, principalmente nos filmes. Então você tem uma escolha, Então o Senhor coloca diante de cada um de nós a escolha. Você tem o direito de escolher aquilo que você quer, aquilo que nós queremos para a nossa vida. Nesse outro slide que nos fala no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 17, uma conversa ali de Pilatos. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhes solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Uma escolha que Barrabás, ou melhor, uma escolha que Pilatos colocou diante do povo. Pilatos colocou diante do povo essa escolha. Quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Cristo? O povo fez a sua escolha. Deixa eu só fechar esse pensamento aqui que vejo que é muito importante, e eu creio que nós, além da palavra do Senhor, nós vamos tirar assim, um aprendizado nessa visão aqui, nessa situação de Pilatos. E nos fala assim, portanto, quando a multidão se reuniu ali, Pilatos lhe disse: qual destes vocês querem que lhe solte? Bar-Abá ou Yeshua, chamado Messias Hamashia? Uma curiosidade para vocês. Nós aprendemos que a Bíblia, ela foi escrita no Antigo Testamento em hebraico. No Novo Testamento, ela foi escrita no grego. Mas existe na Bíblia alguns trechos que foram colocados em aramaico. E aqui, quando fala Bar-Abá ou Yeshua, chamado Messias, ou Messias, Hamashia, essa expressão aqui está em aramaico. E eu vou tentar explicar aos irmãos aqui nessa expressão. Bar significa
Bar significa filho. Lembra daquela expressão Bartolomeu, Bartimeu? Então era filho de Timeu. Toda a expressão que nós utilizamos e falamos bar significa filho em aramaico. E Abba quer dizer pai, também em aramaico. Então, o que nós podemos observar aqui? Juntando essas duas palavras, nós poderíamos entender assim, ó, filho do pai. Né? Filho do pai. E antigamente era utilizado, no início da era cristã, era utilizada muito essa expressão. Filho do pai, filho de fulano de tal. Até na roça, antigamente, uns tempos atrás, esse aqui é fulano, filho de fulano de tal. Né? Esse aqui é Cláudio, filho, esse aqui é o Antônio, é o neto, né? Não faz filho, é o neto de fulano de tal. Então, essa expressão aqui, Bar-Rabá ou Yeshua, por que não aqui Jesus? Jesus está no grego. Yeshua está no aramaico. Está no aramaico. Ok? Então, dentro dessa ideia aqui, Bar-Abá ou Yeshua, chamado Messias, quer dizer aqui que essa situação é por demais assim, interessante. Porque qual era o nome desse cidadão que era chamado de Barrabás? Qual era o nome dele? Alguém sabe o nome dele? Qual era o nome dele? Filho do pai. Mas qual é o nome dele? Eu procurei até trazer, eu trouxe até aqui uma Bíblia no original no grego. Daqui a pouco nós vamos ler aqui, vamos ler ali. Eu trouxe aqui para quem tiver curiosidade, dar uma olhada aqui no grego e ver o verdadeiro nome de Barrabás. O verdadeiro nome de Barrabás. Então, naqueles dias, estava ali um prisioneiro muito conhecido chamado Yeshua Barrabá. Muito bem. E havia um homem chamado Barrabás que preso, e havia um chamado Barrabás que, preso com outros amotinadores, tinha, num motim, cometido uma morte. Pois a carne deseja, aqui já é outra situação. Aí é outro versículo que já entra. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Está em Gálatas. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. É impressionante que quando nós começamos a observar um pouco mais adiante, nós vamos falar um pouquinho aí a respeito do nome de Barrabás. Muito bem, vamos pegar a nossa folha, a nível das escolhas, nós veremos aqui dentro dessas escolhas, veremos algumas coisas que nós precisamos fazer, pelo menos sete escolhas certas que irão mudar ou que vão mudar a sua vida. 7 escolhas certas que irão mudar a sua vida. Primeiro, escolha a paz ao invés da preocupação. Escolha a paz ao invés da preocupação.
Existe uma palavra por parte do Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 27, quando ele diz: deixo-lhes a paz. Deixo-lhes a paz. Então, ao invés da preocupação, vamos tentar buscar a paz. Quando Jesus fala: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Nem tenham medo. Nem tenham medo. Temos visto nesses últimos dias algumas coisas acontecendo no nosso bairro que tem aterrorizado alguns irmãos. Mas Jesus fala assim: nem tenham medo. É lógico que nós não iremos abusar, você não vai abusar, nós não iremos confrontar. Mas o Senhor é quem nos guarda. O Senhor é que, sabe, a palavra dele diz que ele coloca os anjos dele acampados ao redor do nosso lar, ao redor de cada um de nós, tomando conta, cuidando. A segunda escolha, dentro dessas 7, a segunda escolha que nós encontramos aí: escolha a paciência e não a ira. Lembra quando nós lemos lá no livro, na carta aos Gálatas, falando a respeito de ira? Escolha a paciência e não a ira. Às vezes as pessoas, nós estamos assim vivendo momentos assim de tanta ansiedade, de tanta angústia, que qualquer coisa que as pessoas falam para nós, às vezes aquilo já é o suficiente para nos irritar e nos tirar do sério. É dentro de casa, é no trabalho, é na escola, é na rua, na condução. Às vezes nós ouvimos alguma coisa e você já quer tomar uma atitude, queremos tomar uma atitude. E a atitude que às vezes nós tomamos não é uma atitude correta. É uma atitude que às vezes pode nos levar para o mal, não para o bem. Então escolha a paciência e não a ira. Enquanto alguém estiver conversando com você, falando algo que você não gostou, algo que você não goste, algo que você não se sinta bem com aquilo, esteja orando. Vai pedindo ao Espírito Santo para trabalhar no teu coração, para trabalhar na sua vida em relação a isso. Então escolha a paciência e não a ira. O texto bíblico de Salmo 37 nos fala assim: ó, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Isso só leva ao mal. Então não se irrite. Nós estamos assim, mais uma vez, passando por um momento assim que até alguma coisa que nosso filho fala, às vezes nós falamos assim: você já falou isso 3 vezes, está repetindo. Já falou isso 4 vezes. De novo isso. Quer dizer, a pessoa até olha para cada um de nós assim, um pouco assustado, de repente não entende. Porque estamos vivendo um momento de impaciência. Então evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Está lá no Salmo 37, versículo 7 e versículo 8. A terceira escolha dentro das 7, escolha a alegria e não a tristeza. Escolha a alegria e não a tristeza. Às vezes nós temos por hábito, que eu falo assim, cristãos, muitas pessoas têm por hábito escolher a tristeza, ficar lembrando só das coisas ruins que aconteceram. Às vezes eu não me apego às coisas boas que aconteceram comigo, que estão acontecendo comigo. Às vezes quando nos damos assim por conta, vemos assim que estamos só lembrando das coisas ruins, não das coisas boas. Quantas coisas boas Deus já fez contigo, já fez na tua casa, na tua família, no teu casamento? Às vezes as pessoas falam assim: meu casamento, pastor, está indo de mal a pior. Será que sempre esteve de mal a pior? Será que nunca houve um momento bom, um momento alegre, um momento de satisfação, um momento de alegria? Então nós precisamos pensar nas coisas boas que Deus tem proporcionado, que Deus tem colocado para cada um de nós. Então escolha a alegria e não a tristeza.
Ficar pensando nas coisas ruins, naquelas coisas que já aconteceram, né? Aquelas coisas que te maltrataram, aquelas coisas que machucou o teu coração. Ficar pensando naquilo o tempo todo. Ficar pensando o tempo todo. Vamos pensar em coisas boas. Quantas coisas maravilhosas o Senhor já colocou diante de cada um de nós. Lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, nos diz assim, ó, este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalece. Em outras traduções fala, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas aqui, na Nova Versão Internacional, fala, este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Nos fortalecerá a alegria do Senhor. Então por que ficar pensando só, quando eu estava naquela empresa, hoje em dia eu estou fora daquela empresa, no início do meu casamento tudo era mil maravilhas, mas hoje meu casamento não está nada bom. O meu filho hoje em dia está me trazendo tanta preocupação. Mas será que seu filho sempre lhe trouxe preocupação? Será que ele não lhe proporcionou momentos agradáveis? Momentos que você ficou assim tão satisfeito com ele, momentos que você chegou a chorar de alegria. Imagine você mãe, pai às vezes chora, mas a mãe, quando você vai para a maternidade, quando você desperta ali com teu filho no colo, vem aquela lágrima, aquela satisfação, né? Aquela alegria. É um momento mais alegre, deve ser na vida de uma mulher, quando segura um filho no colo, assim, nasceu, já segura o filho. Que alegria, que satisfação. Lembra pelo menos desse momento. Mas aí fica lembrando, meu filho está com 15, 16, 17, 18 anos. Só me traz preocupação, só me traz entristecimento. Mas será que durante esses 15, 18 anos só trouxe tristeza? Não, eu creio que ele trouxe alegria também. Então, escolha sempre a alegria e não a tristeza. Tire um pouco essa tristeza do teu coração. Às vezes nós envelhecemos mais rápido por causa dessa tristeza que está dentro do nosso coração. A própria palavra nos fala a respeito disso. O rosto alegre aformoseia, né? O espírito alegre aformoseia o rosto. O espírito alegre aformoseia o rosto. Mas o abatido faz secar até os ossos. Faz secar até os ossos. Então vamos buscar no Senhor força. Buscar no Senhor, sabe, aqueles momentos alegres. Momentos de satisfação. A quarta situação dentro das 7 escolhas, escolha a verdade e jamais a mentira. Escolha a verdade e jamais a mentira. Às vezes o ser humano tem por hábito até, cristão, tem por hábito até na 1º de abril, querer passar uma piadinha para um outro irmão, mandar pelo WhatsApp, ou telefonar, né? Ou falar alguma coisa, uma brincadeirinha. E procura falar a verdade e jamais a mentira. Certa feita, eu creio que já acontece a ilustração aqui, um jovem chegou no gabinete do pastor e falou: pastor, o senhor não sabe o que eu vi lá fora agora, pastor? Aí o pastor: o que você viu, meu filho? Pastor, tem uma vaca voando, pastor. Uma vaca voando, pastor. Tem mesmo, meu filho? Tem, pastor, uma vaca voando. E aí o pastor saiu do gabinete e foi lá fora com o jovem. Aí quando chegou na porta, o jovem falou assim: pastor, onde já se viu uma vaca voar, pastor? Ele falou assim: olha, eu prefiro crer que uma vaca consiga voar do que um cristão mentir. do que um cristão mentir. Eu sabia, meu filho, que não tinha nenhuma vaca aqui fora voando. Mas eu prefiro acreditar que uma vaca possa voar do que um cristão mentir. Então escolha a verdade. Quantas desculpas. Antigamente existia aquele famoso bombril, né? Era o bombril. Você ia no médico, conseguia um atestado, entregava na empresa para conseguir dias para ficar em casa. Hoje em dia eu nem sei qual o nome que é utilizado, mas antigamente existia esse nome chamado bombril. Você chegava na empresa,
ganhei 4 dias. Você não tinha nada, estava sentindo nada, simplesmente queria ficar em casa. E alguns até compravam um atestado médico, alguns até pagavam por esse atestado médico, ok? Então, escolha a verdade e jamais a mentira. Por quê? Por mais que você minta, por mais que eu minta, por mais que estejamos mentindo, um dia será descoberto, mais cedo ou mais tarde. A própria palavra nos orienta que não existe nada encoberto que não venha a ser descoberto. Então, procure a verdade, procure falar a verdade, sempre que possível. Quando for confrontado, fala a verdade. Fale a verdade. Nós tivemos um exemplo aqui, ainda há pouco, né? Da verdade. Da verdade. O irmão já louvou 2 vezes. Ele, não, louvei 3. Louvei 3. Ele poderia ficar quieto e acenar com a cabeça, né? E realmente eu louvei 2 vezes, mas eu louvei 3. Então escolha a verdade e jamais a mentira. Em João capítulo 14, versículo de número 6, nos diz: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus lhe fala que ele é a verdade. Ele não é apenas o caminho. Ele não é apenas a vida. Ele é a verdade. Então procure sempre a verdade. Em tudo quanto você tiver que fazer, em tudo quanto viermos a fazer, procure a verdade. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. As pessoas costumam brincar aí fora e falar que o diabo tem uma filha. E a filha do diabo é a mentira. A filha do diabo é a mentira. Então, sempre que pudermos, sempre que tivermos oportunidades, formos confrontados, mesmo que isso cause um peso para você, mesmo que isso venha a pesar, mesmo que isso venha a entristecer você, entristecer a cada um de nós, mas procure falar a verdade. Você vai conseguir confiança daquela pessoa que está falando a verdade. Quantos filmes nós já assistimos de pessoas que o chefe chamou no escritório e prometeu, olha, se você deixar passar isso assim, você vai ser promovido. E dentro daquele filme, um personagem falou assim, não, eu prefiro permanecer na minha função. Eu não quero esse cargo. Aí quando ele estava saindo, o chefe, o patrão chamou de volta e falou assim, não, o cargo é seu. O cargo é seu. Porque ele preferiu falar a verdade. Na nossa vida funciona assim. Diante do Senhor Deus funciona deste jeito. A quinta escolha dentro das 7, escolha a coragem ao invés do medo. Escolha a coragem. Mesmo que você tenha que passar por um momento de grande dificuldade, mas, sabe, escolha a coragem. Coragem. Tenha coragem para enfrentar as situações, porque você não está sozinho. Nós ouvimos aqui no início, né, esse Júnior cantando, falando que ele tem o escudo, ele tem a espada. É ele que peleja por cada um de nós, é ele que luta por cada um de nós. Então escolha a coragem ao invés do medo. O Senhor estando conosco, o Senhor estando com você, o Senhor estando comigo, o Senhor estando com cada um de nós, irmãos, nós somos muito fortes. Então escolha a coragem ao invés do medo. Confie no Senhor. Confia no Senhor. Não importa a situação que você esteja enfrentando, não importa a situação que de repente venha a surgir diante de você, diante de cada um de nós, mas decida encarar isso com coragem ao invés de medo. Com coragem e com a finalidade de um conserto, com a finalidade de um acerto. Sabe? Por isso que fala aqui a respeito de coragem. E aí o versículo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nos diz, pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder,
de amor e de equilíbrio. Ele não nos deu o espírito de medo. A sexta escolha que podemos ver aí, é escolha o amor e não a indiferença. Escolha o amor e não a indiferença. Vamos pegar aqui um pouco esse momento climático que nós estamos vivendo, nós estamos passando. Às vezes nós pensamos um pouco somente lá no sul do nosso país, no sul do país. Mas aqui no sudeste também existem muitas pessoas que estão passando frio, que dormem na rua, os irmãos saem para fazer entrega dos mantimentos à noite. Quantas pessoas dormem debaixo da marquise? Quantas pessoas dormem debaixo da marquise? E às vezes se cobrem com um papelão, E muitos passam, olham assim, coitado, não tem onde dormir. Mas na noite seguinte, no dia seguinte, muitos não passam por ali e não levam um agasalho, não levam uma coberta. Não levam uma coberta. Para nós assim, é muito fácil. Para os nossos filhos, para o esposo, para a esposa, para alguém achegado à família. Mas a própria palavra nos diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estaria esfriando. E se fizéssemos uma campanha de agasalhos aqui na igreja, irmãos, só se fosse assim com muita insistência, só se nós investíssemos bastante no marketing, para que conseguíssemos assim uma quantidade assim satisfatória para nós distribuirmos, sabe, agasalho, eu não sei, vai ser na última sexta-feira desse mês, eu não sei. Sexta-feira agora, imagine se cada um de nós trouxéssemos uma blusa de frio, uma roupa de frio, ou uma coberta. Tem coberta que às vezes muitos nem usam mais. E deixa lá para servir até como tapete, né? Rasga, deixa lá na entrada da sala, deixa um pedaço na entrada da cozinha. Porque na casa de muitas pessoas tudo se transforma. Né? Na casa de muitas pessoas tudo se transforma. Então, imagine, de hoje até sexta-feira, nós temos amanhã quinta, e eles vão sair na sexta-feira à noite. Se alguém chegasse e deixasse aqui, isso aqui não é para o bazar. Isso aqui não é para o bazar. É que nós vamos sair na sexta-feira à noite e nós vamos entregar essa roupa aqui, essa roupa de frio. Imagine, porque eu tenho blusa em casa que eu não uso mais. E certamente que os irmãos também devem ter algum agasalho que não usa mais. Olha o bem que nós estaremos fazendo. Então escolha o amor e não a indiferença. Vamos pegar isso como desafio? Será que nós, embora tenhamos aqui, não tenhamos um grupo tão grande de pessoas aqui nessa noite, temos um número expressivo, mas não temos a igreja na totalidade como num domingo. Mas se nós abraçássemos essa ideia, pelo menos esse número aqui de 30 pessoas, 35 pessoas, imagine, se cada um de nós trouxéssemos, está aqui a minha blusa, essa blusa aqui é para entregar na sexta-feira à noite. Quando estiver distribuindo o alimento, vamos distribuir esse agasalho também. Fica aqui a ideia aí para a irmã Márcia, não sei se é válida essa ideia. Isso, então, está dando outra ideia, colocar no WhatsApp e fazer um pedido. Tá, mas não é só ficar no WhatsApp não, para entregar o material, ok? Então a sexta escolha é essa, o amor, escolha o amor e não a indiferença. Porque eu fazer bem a quem eu conheço, fazer bem ao Samuel, eu conheço Samuel. Então, de repente, se eu precisar, eu sei que Samuel vai poder me ajudar. Então, que tipo de amor é esse? Né? Que tipo de amor é esse? Ok, a sétima escolha, aliás, Colossenses capítulo 3, versículo de número 14, nos fala assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vamos buscar cada dia mais, não somente lá fora, mas também aqui dentro, tudo que nós tivermos que fazer, fazermos por amor. Aí em 1 João capítulo 4, versículo número 8, a palavra nos diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Já ouviram aquela expressão, não suporto fulano, não gosto de ciclano? Né? Se eu não gostar do irmão no qual eu vejo, como eu vou amar, vou gostar de Deus no qual eu não vejo? A sétima escolha, escolha Jesus. Escolha Jesus, a verdadeira vida. Essa escolha de Jesus não é escolher assim, sabe? Eu achei isso aqui, igual nós vamos comprar alguma coisa, achei isso aqui bonitinho, eu vou levar. Mas escolher com convicção. Quando você escolhe comprar, quando você sai para comprar uma laranja, quando nós saímos para comprar uma laranja, nós compramos laranja, por quê? Porque eu sei que ali na laranja tem, uma das frutas que tem o ácido ascórbico, que tem a vitamina C. Eu sei que ali na laranja tem a vitamina C, então eu compro com convicção. Se eu vou comprar banana, eu sei que tem potássio, então eu compro com convicção. Então quando se fala aqui sobre a escolha Jesus, a verdadeira vida, é escolher com convicção, é isso que eu quero, porque eu sei o que ele pode fazer na minha vida. Eu sei o que o cálcio pode fazer na minha vida, ou no meu corpo. Eu sei o que a vitamina C pode fazer também no meu corpo, eu sei. Então Jesus também, nós precisamos, sabe, fazer essa escolha com convicção, com grande convicção. É como se você, sabe, você não vê, mas pudesse senti-lo, assim, sentir ao teu lado, ele caminhando ao teu lado. Caminhando ao teu lado. Então viver Jesus. Romanos capítulo 10, versículo de número 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Isso lá em Romanos capítulo 10, versículo de número 9, os irmãos conhecem perfeitamente tudo isso dentro de escolhas. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, quer dizer, demonstrando aqui o amor, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, Quantas pessoas falam assim, eu não preciso aceitar Jesus porque eu sou bonzinho, eu sou boazinho, eu nunca fiz nada de errado. Desde quando eu me entendo como gente, eu nunca fiz nada de errado. Eu sou uma pessoa boa. Você pode ser bom ao máximo. Você pode até praticar as boas obras ao máximo, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Concluindo, nós vamos lá. Eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, não apenas você, mas nossos filhos também. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e versículo 20. E eu tinha falado a respeito do verdadeiro nome de Barrabás. Lembra no princípio que eu falei, o verdadeiro nome de Barrabás? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 27. Capítulo 27, versículo de número 16. Na nossa Bíblia, logicamente, não sei se na Bíblia de algum dos irmãos, se tiver aí, vai ser algo assim, você pode grifar e guardar essa Bíblia aí para o resto da sua vida. O que nos diz aí no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo de número 16? Eles tinham, ali pela NVI, eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado
Barrabás. Vamos relembrar um pouquinho? Bar significa o quê? Bar significa filho. Em qual idioma dentro da Bíblia? Aramaico. Bar significa filho em aramaico. E Abba, pai. Pai. Foi essa expressão que Jesus utilizou ali na cruz. Abba, pai. Pai, paizinho. Foi essa expressão que ele utilizou. Então essa expressão aqui de Barrabás está em aramaico. Mas só que dentro do original, aqui no original, no grego, vem o nome, antes de Barrabás, vem o nome dele, Yeshua, que no grego quer dizer Jesus. O nome de Barrabás era Jesus. Não sei se vocês sabiam. O nome de Barrabás era Jesus. Então observe que diante daquela escolha que o pessoal tinha que fazer ali, os dois tinham o nome de Jesus. Mas só que um era o Messias, era o Hamashia, ok? Também no aramaico, era o Filho de Deus. Mas quando você olha aqui no original, por isso que eu fiz questão de trazer a Bíblia no original, o nome de Barrabás era Jesus. Era Jesus. E às vezes nós achamos que estamos fazendo a escolha certa. Fazendo a escolha certa, mesmo aquele homem tendo matado no motim e tendo assassinado alguém, ele tinha o nome de Jesus, e as pessoas escolheram, não, liberte Barrabás. Liberte Barrabás. Então isso é algo assim que vale a pena anotar. Vale a pena anotar porque nem todo momento que nós temos essa oportunidade de tomarmos conhecimento de alguns fatos assim. Podem pesquisar depois. Vai lá no tio Google, pesquisem depois, porque vocês vão ver. Porque Barrabás não é um nome. Barrabás não é um nome. Então escolha, faça a melhor escolha para a sua vida. Façamos a melhor escolha para a nossa vida. Quem quiser, quiser passando aí a Bíblia, pode pegar aí passando, vocês vão ver o nome de Jesus aqui, Yeshua. E em seguida Barrabás. Então, Jesus, filho, né? Jesus, filho do Pai. Só que não fala o nome do Pai de Barrabás aqui. Só que o nome dele era Jesus. No nosso idioma, eu não sei se alguma Bíblia tem, aí de vocês, se alguma Bíblia tem o nome de Jesus na frente. Eu não sei se alguma Bíblia tem. Mas geralmente só tem Barrabás. Só tem Barrabás. Então, é necessário que façamos a melhor escolha. Às vezes nós olhamos a mesma coisa, depois se tiver interesse eu mostro lá na porta, tá? Quem quiser. A mesma coisa, quem teria coragem de colocar o nome num filho de Judas? Quem teria coragem de colocar o nome do filho de Judas? Qual é o nome do seu filho? Judas. É meio estranho, né? Mas Jesus tinha um irmão com o nome de Judas. Jesus tinha um irmão com o nome de Judas. É que ficou estigmatizado. Judas, aquele que traiu Jesus. Mas Jesus tinha um irmão com o nome de Judas. São coisas que às vezes passa desapercebido. E é algo muito importante dentro das nossas escolhas. E se de repente alguém no futuro aqui falar assim, qual vai ser o nome do seu filho? Judas. Judas? Por que Judas? Você fala, não. Jesus teve um irmão com o nome de Judas. E seguiu o bom caminho. Assim como foi Judas que traiu Jesus, poderia ter sido um outro nome. Então a ideia aqui, irmãos, nesta noite é que nós pegássemos essa ideia aqui, a melhor escolha para a minha vida. Qual é a melhor escolha para a minha vida?
o que é melhor para mim. E é difícil você decidir sozinho. Busque alguém que você conheça, busque alguém que tenha experiência. Busque, acima de tudo, a orientação de Deus nas suas escolhas, em nossas escolhas. Acima de tudo, busque a Deus nas nossas escolhas.